Tu já imaginou investir numa empresa que fatura 18 bilhões de dólares por ano e ainda assim dá prejuízo de quase 5 bilhões? Pois é exatamente essa empresa que o mundo inteiro está de olho agora. E o mercado está disposto a pagar 1,75 trilhão de dólares por ela. A pergunta que poucos estão fazendo é: por quê? Fala, brasileiro! Hoje vamos falar do maior IPO da história moderna dos Estados Unidos, a SpaceX. O ticker SPCX acabou de ser depositado na SEC. As ações chegam ao mercado em junho, mas antes de qualquer decisão de investimento, vamos entender se esse valuation é fundamentado ou não, tá? Ou se o mundo inteiro aí está sendo dominado por um viés comportamental chamado heurística do afeto. Vamos lá. Bom, mas primeiro o que é um IPO e o que ele representa de fato, tá? IPO, Initial Public Offering, ou em português, oferta pública inicial, né? É o momento em que uma empresa decide abrir e abre o seu capital na bolsa pela primeira vez. Ela emite ações para o público, capta recursos e em troca os investidores aí passam a ser donos de uma fração dessa empresa, tá? E a maioria dos IPOs passa desapercebido, mas esse não é o caso. A SpaceX acabou de depositar os documentos na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários Americanas, né? Vai estrear na Nasdaq sob o ticker de SPCX e está buscando captar entre 75 e 80 bilhões de dólares com valuation alvo de 1,75 trilhão, né? Para ter uma referência, o maior IPO da história até hoje foi o da Saudi Aramco, em 2019, que captou quase 30 bilhões de dólares. A SpaceX está tentando captar mais do que o dobro disso, tá, pessoal? Então, se isso se confirmar, vai ser o maior IPO da história moderna dos Estados Unidos. E não é só o tamanho que impressiona, é o timing disso, tá? Enquanto a SpaceX abre capital, os rumores de que a OpenAI vai a mercado ainda esse ano ficam mais fortes a cada semana que passa, tá? Estamos aí entrando numa onda de mega IPOs de tecnologia que o mercado não via há alguns anos já, tá? Mas números grandes não significam necessariamente um bom investimento. Vamos lá olhar para dentro da empresa. A SpaceX não é promessa, é operação real, tá? A empresa é responsável por mais de 80% de todos os lançamentos americanos. É o principal fornecedor de lançamentos da NASA e do Pentágono. Está aí sendo considerada para o programa de Golden Dome, por exemplo, né? Que é o escudo antimíssil que o governo Trump está desenvolvendo agora, tá? O faturamento de 2025 foi de mais ou menos 18,7 bilhões de dólares, né? Crescimento de 33% em relação ao ano passado. A Starlink, o serviço de internet via satélite, é o motor principal desse faturamento, né? Mais de 10 milhões de assinantes ativos, mais de 10 mil satélites em órbita. E aqui vai um dado que muda bastante a narrativa. A divisão Starlink já é lucrativa. O segmento de conectividade gerou mais de 1 bilhão de dólares de lucro operacional só no último trimestre reportado, tá? Esses números vêm direto do prospecto oficial depositado na SEC, né? O link completo vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas agora vem o dado que causa confusão. A empresa, no total, dá prejuízo. Quase 5 bilhões negativos em 2025, revertendo um resultado positivo que a empresa tinha registrado no ano anterior, tá? Como que essa reversão aconteceu de fato? E aqui, pessoal, é onde a história fica mais interessante para a nossa análise, tá? A SpaceX adquiriu a xAI, a empresa de inteligência artificial do Elon Musk, que compete com a OpenAI, que compete com o Google, e integrou essa operação ao seu balanço, tá? Essa divisão de AI, ela queimou sozinha 6,36 bilhões de dólares, mais ou menos, em 2025. Ou seja, quando tu olha para o prejuízo da SpaceX, tu não está vendo uma empresa espacial que não consegue gerar caixa, tu está vendo uma aposta em inteligência artificial, num mercado onde a concorrência com Google, Microsoft, Meta, Amazon, ela é brutal, embutida dentro aí de uma empresa espacial. Isso não é detalhe, é bem central para a gente entender o que o mercado está realmente precificando. E para completar esse quadro, o múltiplo que o mercado está pagando é de 109 a 116 vezes a receita de 2025. Isso é muito elevado. Em nível comparativo, o IPO do Airbnb, por exemplo, que foi considerado super caro na época, saiu em torno de 20 vezes da receita. Mas espera aí, calma aí, isso não é recomendação de investimento, tá? Cada análise precisa considerar o teu perfil, a tua situação específica. Esses números, eles precisam estar na mesa antes de qualquer decisão financeira, tá bem? Pessoal, e aqui a gente chega no coração do nosso debate. Quanto desse valuation de 1,75 trilhão é SpaceX e quanto que é Elon Musk? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta técnica. Elon Musk tem histórico de entrega em setores que pareciam impossíveis, digamos assim, né? O Falcon 9 voa e pousa, a Starlink funciona, o Tesla mudou a indústria automobilística num setor onde governos gastaram décadas e bilhões sem a mesma velocidade
de execução, ele chegou e mudou as regras do jogo, tá? Mas o prospecto da SpaceX tem um dado de governança que merece toda a nossa atenção. Elon Musk detém 85% do poder de voto. Isso significa que, mesmo após o IPO, mesmo que grandes fundos institucionais comprem bilhões em ações, nenhuma decisão relevante acontece contra a vontade dele. Isso é um ponto interessante. Isso não é necessariamente ruim. Fundadores com controle concentrado construíram algumas das maiores empresas do mundo, a gente precisa dizer isso, tá? Mas no caso específico, desculpa, do Musk, existe um risco que os outros não têm na mesma medida. Ele está aí simultaneamente no comando da Tesla, xAI, X e Neuralink, e tem certo envolvimento ativo na política americana. A agenda é vasta, a atenção é finita. E aqui entra um conceito bem importante desse vídeo. Daniel Kahneman, economista comportamental, Nobel de Economia, descreveu 2 sistemas de pensamento. Sistema número 1, rápido, automático, emocional, decide em frações de segundo. Sistema número 2, lento, deliberativo, analítico, precisa de dados, tempo e esforço. E a heurística do afeto acontece quando o sistema 1 assume o controle de uma decisão que deveria ser do sistema 2. É quando tu avalia o investimento baseado no que tu admira ou detesta quem está por trás dele, tá? Na prática, com a SpaceX, se tu admira Musk, automaticamente superestima as probabilidades de cada projeto dar certo, até pelo passado dele. Aceitas, né, o múltiplo que em qualquer outro contexto a gente nunca aceitaria, tá? Se tu detesta a postura pública de Musk, automaticamente tu vai ignorar a Starlink funcionando, os foguetes que dão ré, o modelo de negócio que realmente existe. Nos 2 casos, pessoal, a emoção entrou antes da análise. Isso não é tão bom. E aqui está um ponto que eu quero que tu fique bem atento. A Tesla, em 2021, é o estudo de caso mais próximo que a gente tem, né? Em novembro de 2021, a Tesla valia 1,2 trilhão de dólares, tá? Mais do que as 10 maiores montadoras do mundo juntas. O argumento era exatamente esse, não é uma montadora. É uma empresa de tecnologia, de energia, de inteligência artificial, e Musk vai dominar o futuro. 2 anos depois, o papel tinha caído mais de 65%. Não porque a Tesla quebrou, mas porque parte do valuation era o Musk. E quando ele ficou distraído comprando o Twitter, o mercado recalibrou essa expectativa. A pergunta que importa é, Elon vai entregar de fato? A pergunta é, quanto do preço de 1,75 trilhão já incorpora a entrega de absolutamente tudo que foi prometido? Starship operacional, Golden Dome, computação orbital, colonização de Marte. Esse é o número que tu precisa conseguir responder antes de qualquer decisão. A SpaceX tem fundamento operacional real, a Starlink existe, os foguetes voam, os contratos são reais. O que está em debate não é a empresa, é o quanto desse preço já está descontando décadas de entregas que ainda nem aconteceram, tá? É expectativa. Participar desse evento como investidor exige que tu separe o que é fundamento do que é fé e que reconheça qual parte da tua decisão está sendo tomada pelo sistema 1. Isso não é recomendação de investimento. Cada caso precisa de uma análise individualizada. E se tu quer entender como um ativo desse perfil, alta volatilidade, múltiplos elevados, concentração no fundador, né, pode ou não fazer parte da tua estratégia de alocação de capital, o link para conversar aí com o nosso time está aqui na descrição do vídeo. E se tu quiser ir além do vídeo, o prospecto completo da oferta também está na descrição. Vale a leitura completa. E agora eu quero a tua opinião nos comentários. Valuation de 1,75 trilhão é fundamentado pelos números ou é o mundo inteiro sendo dominado aí pela heurística do afeto sobre Elon Musk? Bonito esse nome, né? Comenta aqui embaixo que essa discussão vai ser boa. Lembre-se, mais estratégia, menos emoção. Um abraço e até o próximo vídeo.